Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje no Talking DI vamos falar sobre planejamento, futuro, objetivos, frustrações do passado. O ano de 2022 está acabando, o ano de 2023 já vai começar e talvez você tenha realmente se sentido mal com objetivos que você não conseguiu alcançar e não quer errar no planejamento do ano que vem em todas as áreas da sua vida. Pois nós vamos falar sobre isso com alguém que entende muito do assunto e tem muita história para contar. Eduardo Weidmann. Ele foi ex-goleiro de vários clubes, inclusive da Chapecoense. Tem experiência em vários outros setores e é atualmente gestor da Holder Construtora. E vai falar conosco sobre programação mental. Muito obrigado por atender a nossa reportagem e vamos primeiro explicar para quem está nos vendo o que é a programação mental. Olá André, olá a todos que estão consumindo esse material aí do DI Regional. Agradecer primeiramente também ao William que nos convidou para falar um pouquinho mais sobre isso, né? É algo que parece tão distante, porém faz muito parte da vida de todos, né? A programação mental nada mais é do que uma condição de você pensar. A forma que você pensa já é uma programação mental. O que a gente faz é potencializar a forma de pensamento através do que? De várias ferramentas, né? Durante muito tempo ouviu-se falar muito sobre o coach, né? Meio que perdeu muita credibilidade, porque todo mundo era coach disso, daquilo, fazia um curso final de semana e era coach, né? Mas o coach em si, a essência do coach é algo muito benéfico para a vida das pessoas, se usado por um profissional gabaritado para isso, né? Que nada mais é do que você conduzir a pessoa do estado atual dela até o objetivo. Isso é coach. Eu não preciso saber nada sobre a profissão da pessoa, eu preciso saber fazer as perguntas certas. Parece meio clichê, né? Mas não é as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E é isso que a gente aplica também na questão de reprogramar mentalmente as pessoas. As pessoas elas têm uma programação que elas vão recebendo desde criança, né? E é colocada na mente delas pelas pessoas que estão à sua volta, os pais, tios, avós, as pessoas mais próximas, né? E o ser humano ele reflete, durante a vida ele vai vivendo conforme essas programações. Então, a programação mental ela já nasce com o ser humano desde o início, né? Então, o que a gente faz é reestruturar esses pensamentos e aí trazer subsídios para ela atingir os objetivos que ela tem. Há quanto tempo que você dá essas sessões de programação mental? Faz pouco, desde 2010. Já são 12 anos. 12 anos aí. E quais são, assim, os ruídos mais comuns entre todos os casos que você já atendeu? Cara, cada pessoa ela tem uma peculiaridade, né? Ela tem uma história diferente das outras. Então, para mim, pode ser que o ruído, como você falou, seja meio parecido, mas para cada pessoa seja algo único, né? Só abrindo esse parênteses para entender que quem estiver ouvindo, enfim, às vezes pensa assim, pô, eu tenho esse problema aqui, mas que eu acho que não é um problema muito grande, enfim. Não, tem a sua importância, né? Cada pessoa tem a sua importância, cada problema tem a sua importância e é muito importante a pessoa prestar atenção nisso e tentar resolver. Ela não é melhor ou pior do que ninguém por ter esse problema, né? Mas de uma forma esmagadora, o problema, entre aspas, das pessoas é não viver a vida que elas desejam. Esse é o maior ruído, né? Essa é a maior dor. Não das pessoas que eu atendi, mas da sociedade em si, né? Porque desde que eu, como tu falou, eu fui atleta, enfim, quando eu parei de jogar futebol, eu perdi o chão, né? E aí eu percebi que eu não ia ter a vida que eu gostaria de ter, mas eu não estava fazendo nada para mudar aquilo, né? Foi quando eu precisei de um profissional que faz o que eu faço, que eu pude entender a minha geografia no mundo, né? O meu lugar no mundo, o que eu precisava fazer, o que eu precisava buscar para poder ter a vida que faz sentido para mim. Então, o maior ruído hoje que eu vejo no mundo, no ser humano, é não saber que vida ela quer. Por isso que ela não vive a vida que deseja. E nós estávamos comentando antes da gravação também de a questão de que essa
né, vida que não se vive, que não se alcança, principalmente no quesito profissional, causa para as pessoas problemas de saúde. 1 em cada 3 brasileiros tem insônia, né? Um determinado medicamento, no primeiro semestre desse ano, já vendeu 10 milhões de caixas, né? Então, você vê também esses problemas chegando na questão física da pessoa, na questão emocional, e não apenas numa realocação profissional, numa falta de planejamento. O incrível do nosso cérebro é justamente isso, né? Dar sinais. Assim como a febre, ela nos dá um sinal de que há algo errado no corpo, então a febre ela é benéfica, porque ela é um sinal de alerta para nós, né? Essa questão do físico comprar a ideia da mente vai estourar em alguma coisa. Por exemplo, como tu citou ali, a insônia é um desses sintomas. A ansiedade é um desses sintomas. Por quê? Porque a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa e muitas vezes a gente não sabe o que é. A gente só não quer ficar parado. A gente sabe o que a gente precisa se movimentar. Mas para onde não? A gente fica rodando que nem o cachorro, né? Atrás do próprio rabo. Então fica andando em círculos, enfim. E viver dessa forma acaba trazendo fugiu a palavra agora, uma insatisfação, né, da pessoa. Mas ela não sabe realmente o porquê dessa insatisfação. Então esse é a grande importância de você saber exatamente quem você é e saber o que produz sentido na tua vida, para justamente parar de rodar em círculos e viver uma vida conforme a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E aí você vai ver que essa música ela fez muito sucesso porque ela diz muito o que é o ser humano, né? Então a música assim, ela é comercial, é que nem o marketing, né? Ele vai atingir o público que foi especificado para aquilo. E a música também. A música cai ao ouvido do ser humano porque ela vai se conectar de alguma forma. Então a música do Zeca Pagodinho ela se conectou com muitas pessoas, né? Ela fez muito sucesso. Porque muitos vivem como a música falava, deixa a vida me levar. E aí esquecem que a vida ela tem que ser levada conforme nós planejamos. Claro que existem coisas extra, né? que não dependem de nós. Mas aquilo que depende da gente, a gente tem o costume de delegar sempre a culpa a alguma coisa, enfim, a gente não assume a responsabilidade. E aí vem uma reação em cadeia, né? Você não assume a responsabilidade, você não consegue traçar os objetivos, você não consegue atingi-los, e a culpa é sempre de alguém. A culpa é sempre do outro ou de alguma situação. A partir do momento que você assume a responsabilidade, aí você passa a ter a vida que você quer. Com base, né, nisso que nós conversamos, com certeza tem pessoas que estão consumindo esse conteúdo que não tiveram 2022 como queriam, né? E talvez até hoje não tiveram uma vida como queriam, e estão lá nos seus 40, 50, 60 anos de idade. Mas toda mudança, por boa ou ruim que seja, ela tem um começo. Quais as dicas que você pode dar para que tenha-se um bom começo para a mudança, para redirecionamento de atitudes, de planejamento da pessoa? Antes de entrar realmente na resposta, talvez essa pessoa que esteja consumindo isso, que não teve um 2022 muito bom, provavelmente ela não teve um 2021, um 2020, um 2019, e assim foi a média dos últimos anos. 2022 foi só a média dos últimos anos que ela teve. O primeiro passo para você projetar algo bom e novo é entender que você é o responsável por aquilo que você colheu até hoje. Esse é o primeiro passo. Então, se você é responsável por aquilo que já passou na sua vida, você é responsável por aquilo que vai vir na sua vida. E a primeira coisa que você tem que respeitar para poder ter um futuro bom é se respeitar. Respeitar você mesmo. Né? De que forma? Prezando os seus princípios, os seus valores, né? Mas muita gente não se conhece o suficiente para saber quais são esses princípios, quais são esses valores, os seus desejos, né? Então a primeira coisa é se conhecer, né? Faça uma reflexão, e eu uso muito uma ferramenta que é escrever 50 linhas sobre quem sou eu. Então a pessoa vai escrever essas 50 linhas na terceira pessoa, né? Como se fosse ela falando de uma outra pessoa, mas falando dela mesmo.
para ela poder fazer um apanhado geral da vida dela, né? E nisso ela vai poder se conhecer um pouquinho melhor. Ela vai poder lembrar de muita coisa que passou na vida dela e que tinha esquecido, entende? Coisas ruins e coisas boas. E eis a questão. A gente esquece muita coisa boa que a gente já fez e que já passou. E se você tem algo bom e positivo na vida, você pode replicar ela. Ela serviu naquele momento, pode servir hoje, pode servir amanhã. Tudo que é bom, ele deve ser cultivado, né? Então, o primeiro passo é a pessoa se conhecer. A partir do momento que a pessoa se conhece, ela tem uma condição, uma capacidade maior de escolher qual futuro ela quer. Então, esse é o primeiro passo. Muito bem. Muito obrigado, Eduardo, por você estar conosco e até uma próxima. Eu, mais uma vez, agradeço aí a todos, né, por esse espaço, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a programação mental e convidar a todos para que, se tiverem alguma dúvida, enfim, a gente está sempre disponível a sanar essas dúvidas, né, e deixar um recado. Acho que eu tinha até comentado com o William quando a gente conversou a respeito disso. Sempre deixar algo de valor para as pessoas, né? Nunca mais vou ver a pessoa, enfim, eu, Eduardo, eu tenho uma missão comigo mesmo, que é deixar algo para ela. E eu sempre deixo para as pessoas um questionamento, né? Dois, aliás, né? Que se você vive a vida que você gostaria de viver, que você pensou em viver há 10 anos atrás, e a outra você já descobriu o sentido da sua vida. Então, essas duas reflexões, elas podem ser um norte para começar a pensar, a planejar um 2023 melhor, né, para você e para sua família. Reflita sobre estas questões. André De Lázari, com apoio técnico de Ângela Bueno, para o Diário de Iguaçu.